Olá, começa agora o programa Boa Vontade Entrevista e a nossa convidada de hoje é uma poeta gaúcha de Alegrete, autora de livros infantis e ensaísta com vários títulos publicados. É mestre em Teoria Literária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde cursou letras. Idealizou e coordena o espaço Estação das Letras no Rio de Janeiro. Nós temos a satisfação de conversar com a Suzana Vargas. Muito obrigado por nos atender, Suzana. Obrigada a vocês pela oportunidade. Suzana, você tem uma longa história com a poesia, esse contato com a literatura, mas quando nasce a Suzana Vargas poeta? E muito cedo, eu comecei a ler, aprendi a ler muito cedo. E daí para pegar livros, eu tinha livros em casa, né? Tinha a sorte de ter os pais leitores, né? Uma biblioteca, né? Então eu li muito cedo. E de tanto ler, o que acontece é o seguinte, é que de tanto você ler, você acaba querendo escrever. Você quer, aquilo é natural, você querer imitar, né? Você começa um pouco imitando aquilo que você leu, que você ouve, né? E é claro, nasceu muito cedo, né? Eu já novinha, com 9, 10 anos, eu já tinha um caderno de poesias, né? De poemas. Andava atrás do professor de português para ele ler, né? Essas coisas que uma menina do interior, né? E até porque eu cresci, eu nasci em Alegrete, que é uma cidade de médio porte, pequena, mas não tão pequena, né? Mas eu morei mesmo a minha vida toda em Quaraí, que é na fronteira com o Uruguai, e é quase uma cidade com 20 mil habitantes, é mínima, né? Então, nessa cidade é que eu cresci e ali não tinha nada para fazer, não tinha nem televisão. Nem televisão, não conhecia. Os livros eram as E companhias. os livros, né? Não tinha cinema, né? Tinha um cinema, Poeira, que trocava filmes, assim, uma vez a cada 2 meses trocava filmes. Então, a gente não tinha o que fazer. Então, esse foi, assim, acho que talvez a vantagem, foi o que me aproximou dos livros. Foi esse ambiente de meio que isolamento, assim, E aí aquilo fez a festa para mim, né? Eu gostava muito de ler, sempre fui me socorri dos livros, assim, para tudo. Tinha que me divertir, eram os livros, tinha que estudar os livros. Então, fiquei sempre no meio disso, né? A minha história é uma história com livros. E é assim que nasce também o seu amor pela literatura, esse contato precoce com os livros? Sim, eu lia principalmente literatura, né? Então, claro que e daí, quer dizer, você desenvolve, né, uma predileção pela literatura. Eu, por exemplo, até hoje, né, eu leio o suficiente para me atualizar em relação à história, à sociologia e alguns outros temas, né, transversais e tal, mas a literatura é o carro-chefe. Ela é um pouco, ela me constitui, assim, né? Eu vejo um fenômeno, alguma coisa, eu penso logo num verso, eu lembro, eu tenho uma memória, dizem que é privilegiada, mas não é. Eu tenho uma facilidade de memorizar poemas, memorizar textos inteiros de literatura. Mas se você perguntar o meu endereço, é capaz de eu não saber. Olha, você falava que desde os 10 anos de idade já tinha livros de poesia. O que a poesia representa na sua vida, já que tem um contato desde tão pequena? A poesia, eu acho que é difícil, é uma pergunta difícil que você faz, hein? Eu acho que é a minha forma de aproximação com o mundo, você não conseguir perceber, de preferência na mesma hora, que uma coisa tem muitas faces, que um fenômeno, você pode vê-lo por muitos ângulos. E se você consegue perceber isso, eu acho que você soluciona um pouco dentro de você a sua relação com o mundo. Quer dizer, saber que nada é definitivo, nada tem um aspecto, entendeu? E que esses aspectos, às vezes contraditórios, eles convivem. E a poesia, ela é perfeita para isso, sabe? É perfeita. A poesia é impressionante. A imagem poética, ela é perfeita para você ensinar a gente a viver, a olhar a vida de um modo diferente.
E como é que foi a sua estreia literária? Você lembra o primeiro livro lançado? Como é que você se sentiu ao ver a sua obra ali impressa? Desses cadernos que eu mostrava para os professores até lançar um livro, eu andei muito, né? Eu com 18 anos vim para o Rio de Janeiro, vim direto de Quaraí para o Rio de Janeiro, quer dizer, foi um choque cultural grande, né? Tomei contato com isso aqui, fui fazer faculdade de letras e no final da faculdade eu lancei meu primeiro livro de poemas, né? Eu continuei a perseguir essa história de escrever, quer dizer, eu comecei já fazendo a faculdade de letras, eu comecei a escrever para uma revista, escrever sobre livros. A minha outra identidade é o fato de eu ser professora de literatura. Eu amo dar aulas, né? Gosto. E então, porque eu acho que é uma forma de eu retribuir tudo que a literatura fez por mim. E dentro desse contexto que você apresenta, que é realmente muito importante, onde entra a sua família nisso? Porque é natural, como você mencionou logo lá no início, que seus pais eram leitores. Isso. Mas esse estímulo, ele foi importante para você? Dos seus pais darem um exemplo, primeiro, tendo livros e lendo esses livros. Como é que foi essa interação sua quando começou ali nas leituras? Eu tinha uma mãe que era professora, meu pai era funcionário público, mas ele era músico. Era um artista, era um grande, ele tocava um violão clássico muito bom, muito bonito, e ele lia muito. Eu me lembro do meu pai sempre recostado, ou sentado no sofá, ou recostado na cama, lendo com aquela lâmpada, né? Ele estava sempre com um livro na mão. Lembro de livros também nas estantes da minha casa, uma coleção do Júlio Verne inteira, que eu devorei aquela coleção, depois outros livros que eu tenho, alguns eu tenho até hoje, um ou outro exemplar, já um pouco se desmanchando, eu trouxe, né, em algum momento eu trouxe para mim. Mas eu acho que é isso, é a família, né, é a imagem que a gente passa. Hoje eu tenho uma netinha, por exemplo, que ela está com 7 anos, ela lê também desde os 5. E ela chega na minha casa só tem livro, não tem mais nada, só tem livro. Então, ela chegou, estava lendo um livro maior, assim, muito orgulhosa, porque estava com um livro de, sei lá, 200 páginas, uma coisa assim. E eu sabia que aquele livro talvez nem fosse para a idade dela, né? Ela virou e falou assim, vovó, eu prometo que quando eu terminar de ler, eu vou emprestar para você. Porque você gosta tanto de livro que você vai gostar desse. Interessante. Então, você vê que ela, eu não forcei a barra nem nada, mas ela se criou vendo aquilo, me vendo envolvida com os livros, os pais também, né? Mas lá em casa ela vê muito isso, né? E ela tem, eu acho que esse é o ambiente, né? É o ambiente. Se você vê um pai e a mãe vendo televisão o dia inteiro, dia e noite, a televisão solucionando as questões da casa, a televisão é lazer, é informação, é maravilhoso, não sou contra a TV, é maravilha, né? A criança hoje fica vendo, por exemplo, eles ficam vendo alguns programas para criança, que são de brincadeiras, né? Eles veem muitos outros brincarem, que eu acho triste, porque a criança ela fica paradinha, em vez de brincar, ela vê os outros brincarem. Esse aspecto eu acho triste. Suzana, vamos a um breve intervalo nessa nossa conversa aqui na Boa Vontade TV, hoje conversando com a Suzana Vargas. Voltamos já.